Fala, galera do Amilt, como é que vocês estão? Tudo bem? O Amilt hoje vai tratar da transformação digital que a indústria da saúde está passando e o que está acontecendo no mercado que vai afetar até mesmo os clientes, os consumidores. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Rodrigo Lima e o Leonardo Nunes, fundadores da Saúde Global. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Obrigado por terem vindo, tá? Galera, antes de começar, só fazer um convite aí. O Amilt traz os bastidores do digital, então se você quiser pegar uma dica, pegar o conhecimento dessa turma toda, deixa de assinar o canal aí, marca o sininho, tá? Que vocês vão ficar satisfeitos. Olha só, mercado de saúde, né? Estamos vendo uma opção de movimentação, aquisições, fusões, né? Muitas health techs aparecendo. Assim, o que dá para falar que é o momento atual que a gente está passando no Brasil, hein? Eu acho que primeiro agradecer a participação de vocês, em nome da Saúde Global. Léo, a gente se vê todo dia aí, conversa sempre. A gente está no meio de um processo, né? A gente brinca que no Brasil a consolidação de saúde ela está extremamente pungente, né? Uhum. Ela era um mercado que era bem caracterizado por ser extremamente fragmentado. Então, a fragmentação ela acontece desde a jornada do paciente, a quantidade de prestadores inúmeras que tem dentro desse mercado, o que mostra uma ineficiência. E o que a gente vem vendo ao longo desses últimos 5 anos é uma consolidação em praticamente toda a cadeia, desde a cadeia de fornecedores, desde a cadeia dos prestadores, e cada vez mais a tecnologia ela sendo utilizada, tanto nesse processo de consolidação para eliminar desperdício, mas também na jornada médica. E aí, Léo, acho que você devia comentar um pouquinho pela experiência que você teve recente aí dentro do próprio grupo PebMed, a AFIA, que eu acho que seria bem interessante essa experiência. Boa, Léo. E aí, o que a tecnologia está fazendo? Assim, em que camadas você está vendo que tem um maior impacto? O que você pode contar aí? Eu vejo 3 jornadas, que é a jornada do paciente, a jornada do médico e a jornada das instituições. E a gente vai vendo hoje as soluções de tecnologia vindo por diversas startups, sendo bastante forte, tanto em relação à jornada do paciente quanto à jornada do médico, que aí vem o case, né, tanto da AFIA junto com a PebMed, foi a experiência que a gente teve dentro da... até deixando claro aqui, né, Paródia, a gente é conselheiro na PebMed, né, a gente tem um trabalho junto lá, e a gente fez todo o processo, né, aí eu com o Rodrigo, o pessoal, a gente fez todo o processo de venda da PebMed para o grupo AFIA, e começou a entender, a gente entende hoje muito mais essa consolidação de uma dessas camadas, que é a jornada médica. Mas, além da jornada médica, existe o Rodrigo falou muito bem, da fragmentação do atendimento do paciente, e essa fragmentação também se dá em relação às informações médicas do paciente. Existe um sonho de consumo de se ter um prontuário único, uma informação única do paciente, mas hoje isso não existe, mas a tecnologia, quer dizer, existem as soluções, mas não tem ainda alguém que tenha dominado o mercado. E isso vai começar a acontecer nos próximos anos. Acho que até depois da pandemia a gente foi atropelado aí. A gente tinha um ponto que eu considero como que a gente tinha de atraso no Brasil, que era determinadas restrições, como a telemedicina, que por conta da pandemia a gente desbloqueou isso. Então tem uma aceleração grande de consolidação dessas informações do paciente, várias técnicas, uso de dados, inteligência artificial, e muitas startups buscando esse caminho. Tem o case da AFIA, fazendo na jornada do médico, e existem também outras soluções que estão mais focadas no mercado de B2B, onde tem soluções de tecnologia mais ligadas às instituições. E só, Paragy, legal só comentar que a tecnologia ela é interessante, né? Porque eu acho que ela tem que ser utilizada quando ela melhora a qualidade, quando ela diminui custo e quando ela, na saúde especificamente, quando ela aumenta o acesso. Então, dentro dessas 3 esferas aí que o Léo vem falando, a tecnologia, ela bem aplicada hoje, ela consegue agir muito bem com essas 3 características. Então, falando um pouquinho da jornada médica, que eu acho que é importante. Eu sou médico de formação, sou hematologista, me formei na década de 90, né? Apesar de eu parecer mais novo. A gente separa 3 fases, né? Que é o médico do passado, o médico do presente e o médico do futuro. O médico do passado, a característica, ela era uma educação tradicional, onde as escolas públicas ou as faculdades melhores eram as faculdades federais e estaduais, onde você tinha o exame físico e a semiótica, né, a história clínica, sendo praticamente, aprendi falando que a história ela tem que ser preponderante, né? Ela que praticamente guiava toda a parte de propedêutica e tratamento.
e nós tínhamos pouca tecnologia, né? Na época da minha formação, o que eu tinha era raio-x, alguma coisa de tomografia, alguns exames de sangue e tudo. E onde você tinha uma história, onde você demorava, a história clínica, você demorava muito tempo no consultório, que fazia uma relação médico-paciente um pouco mais eficiente, e o médico era o líder dentro do mercado de saúde. O médico do presente, né, ele mudou muito, né? Então, o médico do presente, ele aprendeu onde você tem uma equipe médica, uma equipe multidisciplinar que é fundamental, onde a história e o exame clínico são importantes, mas você tem uma parte de laboratório que aumentou muito, né? Isso dentro da prática clínica, e muitas vezes as alterações aparecem mesmo antes da história clínica do exame. Exemplo, no caso da hematologia, né? Você tem tipos de leucemia onde as alterações laboratoriais acontecem antes de qualquer acometimento clínico. Você começa a ter um uso maior da tecnologia, e o médico ele tem que começar a aprender alguns aspectos que ele nunca pensou na vida, dentro da minha formação. Por exemplo, gestão, processo, ideias de direito, e associar a tecnologia para fazer com que a gestão e a tua prática clínica seja mais eficiente. E quando você fala hoje de projeto médico do futuro, isso muda exponencialmente quando você tem um acesso de informação hoje em tempo real que não se existia antes. Na minha formação, por exemplo, eu pedi um artigo que demorava um mês para chegar. Depois você tinha algumas ferramentas, que era o MD Consult e o UpToDate, onde era CD, mas você tinha que esperar chegar as atualizações. Hoje as informações estão em tempo real. Você começa a ter algumas, pela evolução das startups, desde a parte de educação médica, onde você começa a ter simulação que você não tinha antes. Pra você ter uma ideia, anatomia, eu aprendi com cadáver. E era difícil ter, não era fácil. Você tinha semana, tinha mês, você ficava sem poder ter, porque você não tinha acesso, né? Você tinha alguma coisa de modelo animal para te ensinar. Hoje você tem os modelos de simulação muito mais ativos. Você tem startups hoje, o Léo sabe disso, que a gente vem olhando, né? Onde você consegue ter acesso a casos de mundo real no celular, e você tem que ter uma tomada de decisão rápida, onde o médico ele é importante, mas eu costumo falar que o médico é quem trata, mas quem cuida é a enfermagem. Então a equipe multidisciplinar ela tem tanta importância quanto, onde você começa a ter algumas tecnologias, como blockchain e como inteligência artificial, que quem hoje não acreditar que isso vai mudar o mercado, de fato, ele vai estar fora ao longo do tempo. Mas nós temos que resgatar também a importância da relação médico-paciente, que é uma relação que ela tem que ser cultivada, mas não necessariamente ela não precisa ser física. Para você ter acesso, o Léo falou muito bem da telemedicina e dos recursos que se tem hoje. Hoje a gente consegue fazer determinadas ações, determinadas consultas com uma relação preservada, onde você consegue dar acesso a maior número da população. Aí eu acho que o Léo podia comentar, Léo, que a gente vem olhando muito, né, inteligência artificial dentro da jornada médica e dentro da parte de gestão. O que você tem visto aí, Léo? Conta aí. E depois também queria saber de você, cara, assim, o que você acha que no Brasil ainda tem mais oportunidade, quer dizer, né? O que está menos adiantado ou mais atrasado? Bom, em relação a tecnologias, que tem 2 pontos que são muito importantes. Primeiro, que essa transformação tecnológica e digital que está acontecendo agora, ela vem com um conceito um pouco diferente do que a gente vê no histórico do mercado de saúde. Em geral, a incorporação de tecnologia, ela vinha com uma consequência de aumento de custos. E agora, essa incorporação da tecnologia, ela tem que se transformar em algo que vá reduzir custos, tá? Eliminar desperdício, como o Rodrigo falou. Sim. Então, esse é um primeiro ponto. A segunda questão, dentro da perspectiva do paciente, o Rodrigo falou um pouco da perspectiva do médico, falando da perspectiva do paciente, a gente tem a necessidade de trabalhar mais com a predição, né, com a prevenção. Todos os modelos que, pensando até numa linha mais econômica, modelos economicamente viáveis, são modelos onde você tem a predição, você tem a ação antes do problema mais sério acontecer. A gente tem, por exemplo, aí da nossa área, da nossa experiência na área de oncologia, né, do tempo que a gente tocava clínicas de oncologia. No Brasil, o diagnóstico de câncer
por exemplo, ele é muito tardio. Então, e falando da população em geral, principalmente considerando que 75% da população brasileira não tem acesso a plano de saúde, né? Eles usam o SUS, e existe quando você leva, por exemplo, um paciente com câncer, quando ele leva 6 meses para marcar uma consulta, assim, a decisão do tratamento muda completamente, a complexidade muda completamente. Então, a tecnologia trazer mais predição ajuda bastante. Do lado, em relação ao médico, tem uma questão também que é muito interessante. Você fala assim, o médico do futuro, né? Aí muitos médicos me perguntam, então quer dizer que com a tecnologia o médico vai ser substituído? Aí eu tenho 2 respostas para isso, não e sim. Não no sentido que a tecnologia ela não vai substituir o médico, mas sim, o médico do presente ou do passado, ele vai ser substituído por um médico do futuro que vai saber usar a tecnologia e fazer o bom uso desse recurso. Então, quem não evoluir e não acompanhar essa transformação, que está acontecendo em todas as áreas, mas na área de saúde eu acho que isso é mais premente, principalmente depois que andou a telemedicina, acho que várias outras coisas estão começando a ser desbloqueadas. Tem um exemplo, por exemplo, da Apple. A Apple, uma das grandes dificuldades que tem de fazer pesquisa, o Rodrigo fez bastante pesquisa aí no doutorado dele, e a gente vê que uma das grandes dificuldades é você conseguir um N, né? Você conseguir um número de pessoas suficiente para aquela pesquisa ter uma validade estatística. E aí a Apple lançou um programa de pesquisa para aprimoramento do sensor dela para fazer ECG, né, eletrocardiograma, e eles conseguiram em uma semana uma adesão de 10 mil pessoas para a pesquisa. Incrível. Então, é a tecnologia proporcionando algo que, se o Rodrigo quiser falar um pouco sobre isso também, da dificuldade de conseguir o N na pesquisa. Rodrigo, deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês, até colocar aqui um pouco do background de vocês para a turma que está assistindo. Vocês tiveram uma carreira grande, né, na Rede D'Or, né? Rodrigo como CEO lá da Oncologia D'Or, né, criador lá do DF-Star. Léo, toda a parte de gestão também do grupo, né? E eu queria entender o seguinte, a gente, né, o Léo próprio falou, né, você também falou, Rodrigo, sobre a importância do médico estar adquirindo outras expertises, né, nessa nova dinâmica dele, né, com o público e com o próprio mercado. O que vocês acham que aconteceu com o mercado de saúde no tocante, né, quanto à tecnologia? Porque o que o pessoal comenta do digital é que as health techs, elas entraram ocupando espaço que estava muito tempo ali meio que paradão. Vocês acreditam que de fato, nessa mistura de saúde com tecnologia, a coisa estava um pouco mais atrasada? Primeiro, eu acho que é comentar assim, né? Toda a parte de tecnologia e o boom que está acontecendo tem a ver com a resolução dos problemas do mundo real. Como qualquer indústria, a saúde ela vinha de uma maneira extremamente tradicional, né, onde você tem praticamente uma linha de produção. A saúde, o mercado ele era um pouco atrasado em relação à profissionalização, e isso aumentou muito com todo esse processo de consolidação. Isso faz com que, cada vez mais, onde você tem uma empresa com um tamanho maior e uma capacidade maior de investimento, você consiga buscar uma maior qualificação de RH. Há pouco tempo atrás, a gente não falava, né? Quando a gente fala em erro médico, erro em saúde, a gente está falando em erros que eram muito maiores do que, por exemplo, a indústria de aviação. Então, também há pouco tempo atrás, você vê toda uma preocupação com qualidade e segurança, né? E você vê os processos de acreditação que a gente vem vendo e uma capacidade maior de regulação do Estado, muitas vezes exagerada, mas tentando fazer com que o consumidor final esteja um pouco mais protegido. Mas isso era uma indústria tradicional. Quando você começa a ter, né, um desenvolvimento maior da tecnologia, você começa a ter, isso é interessante, né, um público mais jovem, muitas vezes não inserido no fato do problema, mas com uma quantidade, com a tecnologia hoje que pode resolver o acesso em larga escala, quando você consegue mesclar parte de pessoas com maior experiência, que conhecem o problema, com esse tipo de profissional, é onde a gente, de fato, consegue ser disruptivo dentro do setor de saúde. A maior disrupção do setor de saúde que pode ter, na minha opinião, é acesso, esse é dar acessibilidade. A telemedicina não é disruptiva, mas ela deu uma acessibilidade maior e fazer com que parte da população tenha acesso ao maior cuidado. Um segundo problema que é mundial é em relação à segurança da informação e simetria da informação em toda a cadeia. Por isso que, provavelmente, tecnologias como blockchain vai poder possibilitar a maior agilidade nesse processo,
com uma segurança de informação absurda. E o Léo comentou antes, hoje a gente tem que pensar, e você vê algumas teses dessa maneira, onde você quer ter uma tese de melhorar, aumentar a mesma expectativa de vida, mas com qualidade de vida da população. Mas, para tanto, você cria uma plataforma onde você vai usar de tudo, desde o nascimento, identificação de fatores genéticos, desde o nascimento, identificação do que eu posso agir dentro desses fatores para fazer com que essas pessoas tenham uma menor possibilidade de doença, uma maior capacidade de saúde ao longo da sua vida. Então, isso é muito interessante, porque no final a gente está falando de uma medicina onde você vai ter sempre uma preocupação com um custo final mais barato, mas você vai pensar muito em qualidade de vida e agir em todas as etapas, da prevenção até a reabilitação. Léo, você tem alguma coisa aí para falar disso aí? Quer dizer, eu queria muito também entender, assim, onde é que está o upside aí de Health Tech, tá? Assim, né, o que são apostas ainda, que, né, as pessoas estão brincando, assim, experimentando, mas o que dá para ver que não é exatamente um futuro de cinema, mas uma coisa assim mais palpável? O que vocês estão vendo aí no mercado? Bom, a gente primeiro tem que entender que o mercado de saúde, ele naturalmente ele caminha mais lento do que outros mercados, porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande numa inovação. Ela tem que ser muito bem validada, e eu acho que a experiência que tivemos agora com as vacinas acaba gerando não só a polêmica, mas pela necessidade que houve de se fazer uma tomada de decisão rápida e entrar com uma vacina para combater uma pandemia. A gente viu claramente as dificuldades que existem para você fazer uma solução rápida, porque você tem que validar, você tem que entender as consequências, porque a gente está lidando com vidas, né? Então, na melhor das hipóteses, as vidas têm que ser... essa inovação ela tem que gerar... Ela pode não gerar nada adicional, mas ela não pode gerar prejuízo. Então, isso já torna o mercado de saúde um pouquinho mais lento. Por outro lado, a gente tem a vantagem de ser um setor que estava mais atrasado que outros em relação à tecnologia, permite que novas tecnologias sejam implantadas mais rápidas, né? Aquela história da rede de celular. O cara que não tinha o 2G, ele já entra no mercado, o país já entrou no mercado com 3G. Já existe uma velocidade muito maior na implantação de certas coisas. Então, às vezes, estar atrasado te dá uma vantagem competitiva. Eu vejo isso no mercado de saúde. Então, assim, eu vejo muito a questão do Health Tech na análise e tratamento dos dados de forma automatizada. Acho que isso, para mim, vai ser o grande diferencial, seja para as instituições, seja para dar informações real-time ou mais fáceis para os médicos, seja para dar solução para o paciente, monitorar o paciente. Então, olha, até para comentar aí, só um comentário em cima que você falou das análises de dados, sim. E aí sim a importância de inteligência artificial e para blockchain e tudo. Isso é fundamental, né? Parte da medicina, 90% dos casos, eles tendem à repetibilidade, à previsibilidade. Então, realmente é importante. O uso hoje de uma inteligência artificial em determinados setores da saúde faz com que você ocorra uma medicina mais barata, você consiga dar um padrão de assistência que é fundamental e você consegue equilibrar o acesso, ser mais homogêneo à qualidade de cuidado. Então, isso a gente tem certeza que em todos os setores, esse tipo de tecnologia, ele veio para ficar. Esse a gente tem, não tem dúvida que não tem. E aí eu tinha duas perguntinhas aí para vocês. A primeira, como é que o Brasil está hoje em relação aos Estados Unidos? Seja no mercado de saúde como um todo, né, que a gente tem diferenças substanciais, né, no modelo de saúde americano. E então, tipo assim, não só com relação à saúde, mas tecnologia, como é que a gente está comparado com eles aí? E a segunda pergunta, depois eu lembro para vocês, mas o que deve acontecer no futuro com essa série de fusões e aquisições? A gente tende a ver 2 ou 3 grandes grupos fornecendo todo tipo de serviço para o usuário, ou vocês acham que eventualmente o governo vai fazer com que isso não seja possível? Primeiro comentário né, de falar um pouquinho, quando a gente compara, não necessariamente a saúde americana, apesar de ser, ela é cara, sim, e não necessariamente eficiente, né? Então, quando a gente compara tanto o PIB per capita e os resultados que você tem, a medicina americana ela não deve ser a medicina que a gente deve se comparar. Mas sim, eu acho que é importante, em relação ao uso de tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, e aí sim as startups e os marcos regulatórios de startups e tudo, ela veio democratizar um pouco o acesso, né? Sim. Então, você consegue, dentro do nosso sistema de saúde,
que tem uma característica de ser universal. Muitas vezes o pessoal condenava, mas hoje, na época da pandemia, pela logística, você vê a facilidade que foi, com todas as dificuldades que temos do processo de vacinação, pelo número de vacinas que foram aplicadas e tudo, isso graças a um sistema que tem a sua característica de ser universal de e ter acesso nos principais municípios. Eu acho que a grande coisa aqui, Parodi, cada vez mais eu acredito que o mercado privado ele ganha um protagonismo, tá? Segundo, a tecnologia ela tem que ver mais uma vez para dar mais acesso à saúde, ao cuidado para a maior parte da população, e aí sim a escalabilidade, o milagre da escalabilidade que uma tecnologia disruptiva pode dar, e a gente vê, tem vários exemplos disso, não só na saúde internacional, mas acontecendo dentro do Brasil, né? E o segundo momento tudo que faz com que o risco, ou que o custo final da saúde seja mais barato, ele tem entrada dentro, seja no mercado privado ou no mercado público, e a gente vem acompanhando muito isso de perto. Acho que o Léo pode comentar um pouquinho essa pergunta, e depois a gente vai para a segunda pergunta, que eu acho Boa. E aí, Léo? Eu vou falar um pouquinho mais do aspecto comercial da coisa, né? Eu entendo muito assim, primeiro, as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo são excelentes em termos de desburocratização e começar a permitir um investimento mais claro, um investimento maior de risco, né? Seja a redução da taxa de juros que leva as pessoas a investimentos de maior risco, investimentos de mundo real, como também a desburocratização e a facilitação de entender que um investidor capitalista numa startup ele tem uma condição diferente de alguém que abre uma empresa e tem uma responsabilidade, né? Boa, então, Léo, deixa eu só fazer uma propaganda. Vai estar em algum canto aqui no vídeo. Tem um papo aqui no Amilde do Carlos Portinho, que foi senador relator do Marco Legal das Startups. Isso. Justamente esse ponto do Léo é justamente, né, era o calcanhar de Aquiles do investidor que fazia com que a roda não rodasse. Você lembrou, muito bem disso. Exatamente. Um outro exemplo é a desburocratização dos serviços bancários, né? Você vê como é que se transformou o mercado bancário nos últimos anos, tirando algumas amarras. Então, assim, acho que... E aí, se a gente olhar para o mercado bancário, quando a gente compara com os Estados Unidos, a gente está bem à frente. A gente costuma olhar muito que, de uma forma geral, em tecnologia, a gente está atrasado em relação aos outros países, mas nas fintechs, no sistema financeiro brasileiro, ele é muito mais desenvolvido do que a maioria dos países. Você fazer um wire transfer, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes leva 2, 3 dias. No Brasil, você faz um Pix rapidamente. Então... Léo, uma coisa que é legal também falar, Parodi e Léo, é o seguinte, a gente tem que deixar, né, nada contra o funcionarismo público, né? Eu acho que as empresas e o empreendedorismo ele tem um protagonismo de transformação de qualquer país, né? Então, quando você tem atividades onde, que nem o Marco Legal que desburocratiza, que você incentiva o empreendedorismo, é onde o país, de fato, começa a crescer. Então, eu fui formado para ser médico de serviço público e ter segurança de emprego, e acabei virando um empreendedor que gera emprego e transforma a saúde, né? Então, é esse país que a gente quer, é esse país do empreendedorismo, de você tentar desburocratizar, de ter responsabilidade, de poder errar e voltar atrás e tentar buscar, é isso que vai fazer a gente crescer realmente, como nação, como empresa. Tem até um termo bonito para isso no empreendedorismo, qualquer coisa que você queira fazer tem que ter skin in the game, né? Então, você tem que arriscar a pele, né? Tem até um livro muito bom do Nassim Taleb, que é Arriscando a Própria Pele, que fala exatamente sobre isso e dos resultados que se dá quando você tem um comprometimento mais profundo, né, onde a tua sobrevivência no final do mês está dependendo daquilo que você está fazendo hoje, faz uma diferença muito grande. Então, assim, só complementando a questão da diferença do Brasil para fora do Brasil, claro, você tem polos, né? Eu tive muito acesso, por exemplo, a polos de tecnologia, como em Israel, por exemplo, e lá você já é um país pequenininho, com uma população pequenininha, e tem, se não me engano, o segundo ou terceiro maior número de patentes registradas no mundo, que eles fazem um investimento muito grande na tecnologia. E aí o que a gente pode aproveitar dessa linha é que qual o problema que existe em Israel? Tem muita tecnologia,
mas ele não tem N, ele tem 8 milhões de habitantes, 9 milhões de habitantes. Então, onde é que a gente encontra Ns que são bons para se testar mercado? Nos Estados Unidos, mas é um mercado mais maduro, talvez não se consiga. Então, a gente tem o Brasil. Então, assim, esse estreitamento de relações, a gente saber aproveitar onde estão as oportunidades, a gente, inclusive, trazer tecnologia para cá de uma forma mais simples, menos burocratizada, menos eu diria que no Brasil o investimento de risco ele é de risco ao quadrado, né? Porque você corre o risco financeiro e uma série de outros riscos associados a estar colocando capital numa empresa e fomentando o empreendedorismo. Então, acho que essas mudanças ajudam bastante e aproximam a gente. E eu espero que um dia o mercado de health tech seja que nem a gente tem hoje fintech no Brasil. Próspero, saindo vários unicórnios e, tecnologicamente falando, à frente de muitos países que são de primeiro mundo. E estamos apontando para isso, né, Léo? Assim, a Sem conjuntura, dúvida. A dinâmica do mercado, principalmente recentemente, acho que a pandemia, né, trouxe essa urgência, vamos chamar assim, ou, né, uma reconsideração sobre a dinâmica dessa indústria em especial. Tudo aponta para que isso esteja acontecendo, né, não só com as fintechs, como as health techs também. Rodrigo queria falar alguma coisa aí, né? Eu acho que agora abordar um pouquinho a segunda pergunta, né, que a gente não esqueceu, que falou do mercado de saúde, processo de consolidação. Primeiro, o mercado de saúde, não só do Brasil, mas fora, ele é extremamente fragmentado. Então, eu não acredito nunca que vão ter só 2, 3 prestadores. O que a gente acredita é que saúde é para alguns. Né? Quanto mais eficiente, mais a capacidade daquele prestador de ter uma vantagem competitiva dentro do mercado. Exemplo. Na área hospitalar privada, você vai ter dentro das capitais e das principais cidades, é natural você ter um processo de consolidação maior, porque é onde você tem um custo maior. Então, quanto maior a sua capacidade de escalabilidade de gestão, melhor a sua capacidade de entrega. Mas a saúde, primeiro é que ela sempre vai existir o consultório pequeno, sempre vai ter o agente pequeno, sempre vai ter uma saúde de nicho. E mais do que isso, se a gente está falando de tecnologia, aonde tem que ter disrupção é no mercado de saúde. Então, a gente sabe que, apesar da indústria tradicional, das grandes empresas, de você ainda buscar muito mais uma medicina que se preocupa mais com o tratamento e menos com a prevenção, isso cabe muito espaço para disrupção e para surgimento de novas empresas com uma capacidade melhor de acesso, uma capacidade onde você faz com que aquela informação do paciente, o paciente tenha posse, ela deixa de ser desfragmentada, e isso não tem fronteira. O que a gente tem que sempre torcer ao longo de tudo é que, independente de quem seja o governo, é que se haja regulação, ela haja para regular o mercado de uma maneira mais justa possível, mas não atrapalhe o empreendedorismo. Então, eu acho que essa vai ser a grande tônica. E o que nós vamos ver nos últimos 5, 10 anos, que a consolidação tradicional ela veio para ficar. Ela vai acontecer em todas as esferas, seja a área hospitalar, seja a parte de prestadores, que a gente chama do mercado do meio, né, que a gente acredita. Então, seja em oncologia, em diálise, seja em laboratório, seja em plano de saúde, isso vai acontecer muito. Pessoal, queria agradecer muito vocês. Foi demais. Estava esperando ansiosamente há muito tempo. Vocês ficaram me dizendo, não posso agora eu vou aqui, agora eu vou ali. Tô brincando, foi um prazer mesmo. Queria deixar vocês à vontade para deixar um recado para a turma que está assistindo. Parodi, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, foi um papo muito legal. Eu acho que é um desdobramento muito interessante aí das ideias e esse modelo até dando uma dica aí para você, esse modelo acho que de 3 pessoas ajuda bastante também dentro do processo, porque acho que vamos conversar sobre isso. Essa troca de informação é muito, muito relevante, né? Principalmente acho que num cenário que a gente tem aqui, né? De perfis diferentes, aí, incluindo você nesse cenário, visões diferentes sobre a solução. Então, queria agradecer a oportunidade, que foi muito bom. Eu queria deixar uma mensagem também. O Rodrigo falou alguma coisa de erramos muito. A gente vive numa sociedade que não tolera erro, né? Uma sociedade que tende a criticar, como quando uma Simone Biles, por exemplo, desiste da medalha por uma questão pessoal, aí fica, fracassou, né? Tem sempre uma cobrança. Acho que essa mudança está acontecendo. E tem um ponto que eu acho que é muito importante em relação ao erro. O erro ele tem que acontecer. Eu sempre falo, acho que vocês dois já ouviram isso, eu falo várias vezes sobre isso, mas se você acerta 51% das vezes, você já está acertando mais do que está errando. Se você acerta 70% das vezes, você está tendo um desempenho que eu chamo de outstanding, é um desempenho muito bom. Você está acertando 70% das vezes. Se você está acertando 95%, 98%, cara, você está na zona de conforto.
Não é o... Você não está correndo os riscos que são inerentes e que vão te levar para frente. Então, acho que se eu puder deixar uma mensagem aí, acho que é importante isso. Eu vou comentar, porque é engraçado, né? Na verdade, eu brinco assim, tem 3 tipos de erro, né? O que não é tolerável é o erro de negligência e erro por dolo. Quem é empreendedor, o fracasso faz parte do sucesso. Então, isso a gente fica extremamente tranquilo. Agradecer, o Parodi sabe, Léo, que a gente é fã número 1 do Parodi e do canal, mas é mesmo. Vai desde o time de coração que ele torce, que eu não sei se você conhece, a gente está muito feliz, né? Mas agradecer e falar que o Léo falou uma coisa que é verdade, que a gente vem comentando, né? Eu acho que quando junta pessoas que estão bem intencionadas, preparadas, não tem jeito, né? Eu acho que o resultado ele vai ser sempre positivo, e a gente gosta muito de pessoas que são fora da nossa indústria. As grandes soluções elas partem de pessoas que estão vivendo no chão de fábrica, mas de pessoas que estão fora da indústria. Porque a gente que está convivendo, muitas vezes a gente tende a não aprender a desaprender. A gente sempre acha que as soluções são aquelas que a gente teve. Quando você tem essa conversa, principalmente com você, que é um cara de fora, de infoproduto, de tudo, isso faz com que a gente abra muito a cabeça e consiga realmente nos inspirar a se tornar melhores. Então, agradecer muito aí a participação. E vamos ver, vamos tentar ver o Fluminense junto, nós 3, se a gente conseguir. Gente, brigadão. Um grande abraço para vocês, tá? Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu.